pessoal, eu sou o Jorge, eu sou designer gráfico e diretor de arte há pelo menos 5 anos. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui eu vou tentar trazer conteúdos para vocês sobre design gráfico, ilustração e outros tipos de área, tudo voltado ao público criativo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo. Eu vou fazer aqui então uma análise desse carinha aqui, tá? Que é o MacBook Pro de 2017. Só lembrando que eu vou fazer uma análise que não envolve tantos benchmarks e processamentos, é mais sobre o uso profissional dessa máquina, tá? Para trabalhar com softwares como Photoshop, Illustrator, Figma e Motion Design, entre outros, tá? Eu trabalhei com essa máquina por aproximadamente 3 meses, tá? Então eu vou dar aqui o que eu achei dela, tá? De um modo geral. Vou começar falando então pela construção. Para quem já teve Mac ou para quem tem Mac sabe que a construção desses computadores são praticamente perfeitas, né? Um computador todo feito de alumínio, e dificilmente você vai encontrar notebooks dentro do mercado com uma qualidade de construção tão boa quanto esses MacBooks, tanto esses modelos 2017, quanto os modelos mais novos também, que a Apple acabou atualizando, quanto até modelos mais antigos. Eu mesmo, quando comecei com o MacBook Pro de 2009, então ele bem antigo, e ele me serviu muito bem por muitos anos. Então esses computadores, eles mantêm muito valor, né, de revenda e no mercado, tá? Então é uma máquina que vai te trazer bons retornos, tá? Então, falando um pouco sobre a tela, eu acho que não tem muito para onde correr aqui, tá? Esse computador tem uma das melhores telas que você vai encontrar no mercado. Para você encontrar uma tela melhor do que essa, você vai ter que investir uma boa grana. E já esse computador, ele tem uma tela com ele cobre bastante, uma porcentagem bem grande do RGB. Então, para você que está comprando ele focado na área de design, de arte, é uma tela que vai te entregar e vai te atender muito bem, tá? O teclado também, apesar desse modelo ser o modelo clássico que a Apple tinha mudado, que é o que eles chamam de chiclete, eu não me incomodo muito, até porque eu também não uso muito o teclado, a não ser para fazer atalhos ali, digitar mensagens. Então, assim, para mim não me incomoda, mas eu sei que esses Macs tiveram muito problema com isso no passado, então é importante ficar atento se você for comprar uma máquina dessa, a esse tipo de teclado, testar e fazer um teste bem legal nele, tá? O touchpad é muito grande, talvez eu arrisco a dizer que você não vai encontrar no mercado um touchpad melhor do que esse daqui. Então, assim, para quem usa como designer, eu já não recomendo, eu não uso muito o trackpad, uso mais para dar zoom. Eu até tenho um trackpad aqui que eu utilizo no dia a dia, mas o do computador em si eu não utilizo muito. Mas se você for utilizar, ele é muito bom mesmo, mas eu recomendo bastante usar o mouse. Então, passando um pouco para bateria, tá? Eu comprei esse computador já tem um pouco mais de 1 ano. Usei ele como minha máquina principal por 3 meses. De lá para cá eu venho usando como uma máquina secundária. Eu tive que fazer um reparo, uma troca dessa bateria. Ficou um pouco caro, tá? Então é importante você que está interessado numa máquina dessa usada, verificar bastante, pesquisar bastante sobre a bateria, porque é uma peça que ela acaba inchando as baterias da Apple. Acontece isso, eu já tive 2 MacBooks que aconteceram isso, de inchar a bateria e acabar quebrando o trackpad ou danificando a carcaça. Então é bem importante você verificar a questão da bateria, se puder trocar, porque vai te causar problemas maiores no futuro. Então, passando pela análise em si, tá? Eu vou dividir em três pontos, começando pelo primeiro ponto, seria para iniciantes, depois para intermediário e depois para avançado, tá? Então eu vou explicando para cada um dos usos e por que eu separei dessa forma a análise, tá bom? Então vamos lá. Bom, para iniciantes, tá? Eu recomendo essa máquina? Sim. Se você está começando agora a faculdade ou algum curso, você está começando a aprender os softwares Photoshop, Illustrator, seja o pacote Adobe, Figma, ou o que quer que seja dessa área criativa, esse computador vai te atender muito bem, tá?
Esse modelo que eu tenho, ele só tem 8 GB de memória, tá? E ele é o modelo de entrada da época de 2017, tanto que ele não tem nem a touch bar, tá? Então, mas mesmo assim, ele é um computador muito bom se você está começando. Você não vai sentir nenhum tipo de lentidão com o Mac. Vai ser uma ótima porta de entrada para o sistema, inclusive, porque ele ainda está recebendo atualização, então você vai conseguir usar as versões mais recentes do Mac aqui, tá? Então, se você está começando, ainda fazendo projetos pessoais, ainda querendo aprender os softwares, ele vai te atender muitíssimo bem, eu recomendo bastante, tá? Até se você for sua primeira máquina, é bem importante assim você começar dentro do sistema do Mac com um computador que vai te atender para as versões mais recentes do sistema, até para que você não perca e comece já aprendendo as últimas versões do software. Então, para você que está começando, eu recomendo bastante esse computador, tá? Passando para, se você é intermediário, o que seria um intermediário? Você está começando agora no estágio, está começando agora no emprego, você já tem um pouco de portfólio guardado, você já tem um pouco de noção do software, você já sabe como utilizar eles. Então, isso para mim é um uso mais intermediário, tá? Ele vai te atender muito bem. Eu acho que você vai, à medida que você for crescendo dentro da sua profissão, você vai sentir uma necessidade de trocar. Então, assim, eu não diria que esse é um computador para ficar muitos anos com você, mas se você está vindo de um Mac inferior ou mais antigo do que esse e está querendo dar um upgrade, esse Mac é um bom upgrade. Eu recomendaria você buscar pela versão de 16 GB, apesar de a versão de 16 GB não ser tão comum no mercado. Então, assim, a maioria que você vai achar vai ser de 8 vai ser pouco ainda, mas vai te entregar bem. Você vai conseguir usar, porque aí eu acho que no uso intermediário você vai usar o Chrome ou o Safari no navegador, né? Com o Slack ou WhatsApp, e aí o software que você estiver usando, seja ele da Adobe, Figma, etc., todos ao mesmo tempo, e aí a memória RAM dele vai começar a dar sinais de problema. Mas não vai ser nada que vai impedir ou que vai diminuir a sua produtividade, tá? Mas eu acredito que ele seja um bom computador e não um ótimo computador. Eu acho que se você tiver uma grana para investir e já buscar um computador mais novo que esse, ou com pelo menos 16 GB de RAM, eu acho que é o ideal, tá? Então vamos lá, passando para a parte de avançado. Avançado seria o quê? Um uso profissional, que é o uso que, por exemplo, eu faço de você ter múltiplos softwares trabalhando ao mesmo tempo. Você também ter que ter diversas outras abas abertas para Slack, Safari, você ter reuniões, você ter projetos em andamento, que você tem que ter uma demanda muito maior uma demanda muito maior de processamento. Então, se você está usando Figma com um arquivo muito pesado, eu, por exemplo, meu uso dessa máquina, eu trabalhava muito com Figma Sketch, mas com arquivos bem grandes, então ela já sofria. Eu usava ele num monitor 4K, que isso por si só já faz ele perder um pouco de desempenho. Então, se eu estava usando, por exemplo, o Figma e queria abrir o Photoshop, ele já começava a travar bastante, diminuir bastante a produtividade. Então, para um uso mais profissional, avançado, você já tem uma carreira há um tempo de design e está com um computador um pouco mais antigo, eu não recomendo esse computador. Acredito que você tenha que dar um salto já para os modelos M1, ou se não, um modelo 2020 com Intel, mas se você já é profissional, está há um tempo na área e quer um computador para ser o seu segundo computador, que é o meu caso, ele vai te atender bem. Nesse caso, para mim, ele é como se fosse mais um quebra-galho. Eu uso um Mac Mini de mesa aqui, que é o meu computador principal. Caso acabe a luz, caso eu tenha que sair e trabalhar externo em outro lugar, esse computador me atende bem, ele quebra bem o galho, mas para eu usar todos os dias no dia a dia, eu já não recomendo. Principalmente se você também trabalha com motion, que é uma coisa que eu também faço esporadicamente. Motion design aqui, edição de vídeo aqui,
Eu acho que não, ele não atende muito bem, tá? A não ser que seja uma coisa muito leve, você tá com projetos assim para começar, aí talvez ele te atenda, mas ainda assim você vai sofrer, principalmente com barulho de fã, porque ele faz bastante barulho quando ele tá com bastante processamento, a bateria não vai durar. Então assim, para você que tem um uso profissional, eu já não recomendo tanto essa máquina. Então esse Mac ele vai te atender muito bem se você tiver no nível iniciante para o intermediário. Ele vai ser um ótimo primeiro Mac, um ótimo upgrade para um Mac mais antigo que você tem, um 2010, 2009 até 2011, que eu sei que bastante gente tem. Eram Macs muito populares, tá? Mas aí entra um asterístico que é com relação ao preço. Eu já vi esse Mac sendo anunciado por R$9.000, já vi esse Mac sendo anunciado por R$8.000, e eu falo categoricamente para você, não vale. Não vale esse valor. Eu acho que com esse valor você pode juntar um pouco mais, investir e comprar um Mac M1 mais novo, tá? Que vai ser uma máquina nova, que você não vai ter problemas de pesquisar se a bateria tá boa, ruim, teclado, esse tipo de coisa. Então, se você achar um bom negócio nesse computador, na faixa de 5, 6 mil reais, vale super a pena. Eu duvido que você vá encontrar um notebook com Windows nessa faixa de valor que vai te entregar essa performance, vai te entregar a segurança do Mac, que pra gente que trabalha com design, com ilustração, com vídeo, o macOS traz uma segurança muito boa, é um sistema muito sólido, que dificilmente vai te deixar na mão. Isso é muito importante dentro do âmbito profissional. Então, em resumo, essa é uma ótima máquina, um ótimo primeiro Mac, mas não acredito que seja um Mac para uso intenso profissional. Eu acho que isso faz com que ele sofra um pouco, tá? Mas não mais é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você tá interessado em comprar um Mac desse, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou tentar te ajudar ao máximo. E se você já tem um Mac desse, deixa aí nos comentários a sua experiência com ele, o que você acha. Se você tem uma experiência diferente aqui da minha e quer compartilhar com as pessoas, vai ser muito importante, tá? Então é isso, eu acredito que eu já falei o suficiente aqui sobre a minha experiência com esse Mac. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, vai me ajudar pra caramba. Eu tô começando, esse é o meu primeiro vídeo, então sabe como que é, né? O primeiro vídeo é sempre um pouco mais duro, mais complicado de fazer. Mas eu pretendo trazer bastante conteúdo sobre design, também sobre ilustração aqui. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui também no canal, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço muito para vocês que ficaram até aqui e até a próxima.